Notícias: novo desdobramento. A Procuradoria-Geral de Justiça toma nova decisão contra Deolane e Gustavo Lima, após as divergências entre a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e o Ministério Público de Pernambuco. Mas antes, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Inscreve-se no canal e ativa o sininho de notificações, para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal, e não se esqueça de deixar o seu comentário e partilhar a notícia para alcançar mais pessoas. E agora presta muita atenção e acompanha a notícia. Após divergências entre a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e o Ministério Público de Pernambuco, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favorável ao pedido de arquivamento de partes da investigação envolvendo o cantor Gustavo Lima e a influenciadora Deolane Bezerra. Após o Ministério Público manifestar-se favorável ao pedido de arquivamento, o parecer foi emitido na última sexta-feira, dia 15, e seguiu o entendimento dos promotores de que não há elementos suficientes para sustentar uma denúncia. A investigação faz parte da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas online e outras atividades suspeitas. A juíza Andréa Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife, havia encaminhado o caso à Procuradoria, argumentando que as complexidades das transações financeiras e as conexões entre os investigados exigiam um aprofundamento nas apurações. No entanto, a Procuradoria concluiu que as provas apresentadas não configuram um crime antecedente, condição necessária para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. A Procuradoria destacou que as atividades de apostas online, regulamentadas por legislações recentes, não constituem contravenção penal. A juíza Andréa Calado criticou abertamente a postura do Ministério Público, especialmente do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Em uma decisão anterior, a magistrada afirmou que o Ministério Público foi instado 4 vezes a apresentar uma denúncia ou requisitar novas diligências, mas manteve-se inativo e silencioso. Calado enfatizou que a investigação revelou uma complexa rede de relações envolvendo a empresa VaideBet, Gustavo Lima e outras entidades, indicando possíveis tentativas de ocultação de bens, lavagem de dinheiro. Para ela, a falta de uma análise mais aprofundada sobre as movimentações financeiras poderia comprometer a capacidade da Justiça em lidar com práticas ilícitas graves. Diante da inércia do Ministério Público, a juíza decidiu encaminhar o inquérito à Procuradoria para uma análise mais cuidadosa. A Subprocuradora-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, Norma Mendonça Galvão de Carvalho, argumentou que não havia lastro probatório mínimo para a deflagração de uma ação penal contra os investigados. Ela enfatizou que, sem a configuração de um crime anterior, não seria possível sustentar uma acusação de lavagem de dinheiro. Os promotores também ressaltaram que movimentações financeiras atípicas, por si só, não são suficientes para justificar uma denúncia, sem uma base probatória sólida. Com o arquivamento decidido pela Procuradoria, o processo retorna à juíza Andréa Calado, que agora deve analisar o parecer e decidir sobre os próximos passos. A Operação Integration já resultou na apreensão de bens de luxo e bloqueios de contas, que somam cerca de 258 milhões de reais, mas a ausência de provas concretas pode levar a um desfecho sem acusações formais contra os investigados. O caso de Gustavo Lima e Deolane Bezerra levanta questões sobre a eficácia das investigações e a necessidade de uma colaboração mais estreita entre as instituições para o combate à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, especialmente em um cenário onde as transações digitais e as apostas online estão em crescimento. A Operação Integration, que investiga Gustavo Lima e Deolane Bezerra, não é apenas um caso isolado, mas sim parte de um panorama mais amplo de investigações relacionadas à lavagem de dinheiro no Brasil. O uso crescente de plataformas de apostas online e a regulamentação dessas atividades nos últimos anos levantam questões sobre a eficácia da legislação atual em lidar com práticas ilícitas. A análise das movimentações financeiras e a conexão entre diferentes entidades são fundamentais para entender a complexidade desse cenário. As apostas online, que ganharam destaque com a popularização de plataformas digitais
tem atraído tanto investidores quanto criminosos. O fato de essa atividade ser regulamentada por leis de 2018 e 2023 cria uma zona cinzenta, onde a legalidade pode ser confundida com a ilegalidade. A juíza Andréa Calado apontou que a investigação abrangeu não apenas Gustavo Lima e Deolane, mas também uma rede mais extensa de empresas que podem estar envolvidas na ocultação de bens. As críticas da juíza Calado à inatividade do Ministério Público de Pernambuco refletem uma preocupação quanto à eficácia das instituições na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. A falta de ação por parte do GAECO gerou um clima de frustração e desconfiança, especialmente quando a magistrada destacou a necessidade de diligências mais profundas. Essa situação levanta questões sobre a alocação de recursos e a prioridade do Ministério Público em casos que envolvem figuras públicas e grandes somas de dinheiro. A decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de arquivar o caso foi baseada na análise rigorosa das evidências apresentadas. A subprocuradora Norma Mendonça Galvão de Carvalho enfatizou que, sem um crime antecedente, não há como sustentar uma acusação de lavagem de dinheiro. Essa conclusão pode ser vista como um reflexo da necessidade de um padrão elevado de evidências para iniciar processos penais, especialmente em casos de grande repercussão midiática. Com o arquivamento do caso, tanto Gustavo Lima quanto Deolane Bezerra podem respirar aliviados, mas a sombra da investigação permanece. A reputação de figuras públicas pode ser facilmente manchada por acusações, mesmo que não resultem em processos formais. Além disso, a possibilidade de novas investigações ou a reabertura do caso não pode ser descartada, especialmente se surgirem novas evidências. O caso também traz à tona questões sobre o impacto das investigações na indústria do entretenimento. Gustavo Lima, um dos artistas mais populares do Brasil, e Deolane Bezerra, uma influenciadora com grande alcance nas redes sociais, têm suas carreiras diretamente afetadas por essas investigações. A opinião pública pode ser influenciada por narrativas midiáticas, levando a um boicote ou ao aumento do interesse em suas atividades, dependendo do desfecho. Esta situação destaca a importância de uma abordagem mais integrada entre as diversas instituições envolvidas na luta contra a lavagem de dinheiro. A colaboração entre a polícia, o marcapasso e o judiciário é crucial para garantir que casos complexos sejam tratados de maneira eficaz. A falta de ação coordenada pode resultar em lacunas significativas na investigação, comprometendo a capacidade de punição de práticas ilícitas. O arquivamento do caso de Gustavo Lima e Deolane Bezerra é um capítulo importante em uma narrativa maior sobre a lavagem de dinheiro no Brasil. A decisão da Procuradoria-Geral de Justiça, embora fundamentada na falta de provas, suscita uma série de questões sobre a eficácia das investigações e a necessidade de um sistema judicial que responda adequadamente a crimes complexos. À medida que a sociedade avança em direção a um mundo cada vez mais digital, a vigilância e a transparência nas transações financeiras se tornam mais essenciais do que nunca. O crescimento das apostas online no Brasil tem gerado um debate sobre a regulamentação e os riscos associados a essas plataformas. Desde a legalização parcial em 2018, o setor viu uma explosão de usuários, mas também um aumento nas preocupações com a lavagem de dinheiro. Muitos especialistas acreditam que a falta de supervisão rigorosa pode abrir brechas para atividades ilícitas, onde criminosos utilizam essas plataformas para ocultar a origem de recursos. A juíza Andréa Calado enfatizou a complexidade das transações financeiras entre as entidades envolvidas, sugerindo que, embora as apostas sejam legais, a forma como são realizadas pode levantar suspeitas. A investigação revelou uma rede de relações que poderia estar disfarçando atividades ilícitas sob a fachada de negócios legítimos. As críticas da juíza Calado à inatividade do Ministério Público de Pernambuco não são um fenômeno isolado. Muitas vezes, casos de corrupção e lavagem de dinheiro enfrentam obstáculos significativos devido à burocracia e à falta de recursos. A juíza apontou que o Ministério Público foi instado repetidamente a agir, mas não apresentou uma resposta adequada. Essa inatividade pode ser interpretada como uma falta de prioridade em casos que envolvem figuras públicas de alto perfil, refletindo um sistema judicial que,
em algumas circunstâncias, pode falhar em atuar de maneira proativa. Além disso, essa situação levanta questões sobre a responsabilidade dos promotores em investigar e propor ações, especialmente em casos que poderiam ter implicações mais amplas para a sociedade. A confiança pública nas instituições é crucial, e a percepção de que o Ministério Público não está fazendo o suficiente para combater crimes financeiros pode resultar em um ceticismo generalizado. A decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de arquivar o caso foi baseada em uma análise detalhada das evidências. A subprocuradora Norma Mendonça Galvão de Carvalho destacou que, sem um crime antecedente, não havia base para acusar. Essa posição enfatiza a necessidade de um padrão elevado de evidência para iniciar processos, refletindo um cuidado em evitar acusações infundadas, que poderiam prejudicar a reputação dos investigados. No entanto, essa abordagem também pode ser vista como um desafio para o combate à lavagem de dinheiro. A exigência de provas robustas pode criar barreiras para a ação judicial, especialmente em casos onde as evidências podem ser difíceis de reunir, como em transações financeiras complexas. Embora o arquivamento do caso traga um alívio imediato para Gustavo Lima e Deolane Bezerra, as consequências a longo prazo ainda são incertas. A reputação de figuras públicas pode ser profundamente afetada por acusações, mesmo que não resultem em processos formais. A percepção pública pode se transformar rapidamente, e ambos os envolvidos podem enfrentar um escrutínio contínuo, afetando suas carreiras e oportunidades de negócios. Além disso, a possibilidade de novas investigações sempre está presente. Se surgirem novas evidências, ou se a situação do mercado de apostas mudar, é possível que o caso seja reaberto. Isso cria um ambiente de incerteza que pode ser desgastante tanto para os investigados, quanto para suas redes de apoio. O impacto de investigações como esta na indústria do entretenimento é significativo. Gustavo Lima, uma das maiores estrelas da música sertaneja, e Deolane Bezerra, uma influenciadora digital influente, estão em uma posição delicada em relação à opinião pública. A forma como a mídia cobre o caso pode afetar suas bases de fãs e suas atividades comerciais. Além disso, outros artistas e influenciadores podem se tornar cautelosos em relação a associações com empresas de apostas ou outras entidades que possam ser vistas como problemáticas. O medo de associações negativas pode levar a uma diminuição da colaboração entre artistas e marcas, impactando tanto a indústria quanto a receita. A situação envolvendo Gustavo Lima e Deolane Bezerra destaca a necessidade urgente de uma abordagem mais integrada e eficaz no combate à lavagem de dinheiro. A interligação entre as diversas instituições polícia, Ministério Público e Judiciário é fundamental para garantir que casos complexos sejam tratados com a devida atenção e rigor. A Operação Integration, que investiga Gustavo Lima e Deolane Bezerra, reflete um fenômeno mais amplo de lavagem de dinheiro no Brasil, onde o sistema financeiro enfrenta desafios significativos. Devido à legalização e à popularização das apostas online, a relação entre atividades legais e ilegais torna-se cada vez mais complicada, exigindo uma análise crítica das estruturas regulatórias existentes. As apostas online, que se tornaram populares nos últimos anos, apresentam um terreno fértil para a lavagem de dinheiro. Apesar de regulamentações recentes, a supervisão efetiva dessas plataformas é frequentemente insuficiente. As leis de 2018 e 2023, que buscam regular o setor, ainda deixam lacunas que podem ser exploradas por indivíduos e organizações com intenções ilegais. A juíza Andréa Calado salientou que o sistema das apostas online é suscetível a manipulações, onde transações aparentemente legítimas podem servir como fachada para atividades ilícitas. As empresas de apostas podem facilitar a movimentação de grandes quantias de dinheiro, dificultando a rastreabilidade e a identificação de fontes ilícitas. Isso levanta a questão da responsabilidade das plataformas em monitorar e reportar atividades suspeitas, uma obrigação que muitas vezes não é cumprida de maneira eficaz. As críticas da juíza Calado ao Ministério Público de Pernambuco refletem uma preocupação mais ampla sobre a eficácia das instituições no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. A inatividade do GAECO,
conforme mencionado pela juíza, pode ser vista como uma falha sistêmica que compromete a integridade das investigações. Essa falta de ação pode resultar em um ciclo vicioso, onde a percepção de ineficácia do marcapasso desencoraja a denúncia de crimes, perpetuando a impunidade. Além disso, essa situação levanta questões sobre a alocação de recursos e a prioridade do Ministério Público em casos que envolvem figuras públicas. A pressão da mídia e da opinião pública pode influenciar a velocidade e a natureza das investigações, criando um ambiente onde ações são tomadas não necessariamente com base em evidências, mas em reações externas. Essa dinâmica pode prejudicar a justiça e a equidade no tratamento de casos semelhantes. A decisão da Procuradoria-Geral de Justiça de arquivar o caso está enraizada na análise rigorosa das evidências, ou na falta delas. Embora a subprocuradora Norma Mendonça Galvão de Carvalho tenha justificado o arquivamento com base na ausência de um crime antecedente, essa posição pode ser considerada problemática em um contexto onde as provas de lavagem de dinheiro são frequentemente difíceis de obter. Essa exigência de um lastro probatório mínimo para iniciar ações penais pode ser uma barreira significativa para a justiça. A natureza complexa das transações financeiras, especialmente em um cenário digital, muitas vezes exige investigações prolongadas e detalhadas para reunir provas suficientes. A falta de uma abordagem proativa pode resultar em um ambiente onde crimes financeiros permanecem impunes, devido a uma incapacidade de reunir evidências concretas. O arquivamento do caso pode trazer um alívio temporário para Gustavo Lima e Deolane Bezerra, mas as repercussões a longo prazo não devem ser subestimadas. A reputação de figuras públicas pode ser severamente impactada por acusações, mesmo que não resultem em processos formais. A exposição contínua na mídia e a especulação pública podem levar a um desgaste significativo da imagem e da credibilidade desses indivíduos. Além disso, a possibilidade de reabertura do caso, caso novas evidências surjam, cria um ambiente de incerteza. Gustavo Lima e Deolane Bezerra podem enfrentar um escrutínio contínuo, afetando suas carreiras e suas oportunidades de negócios. Essa pressão pode influenciar suas decisões futuras em relação a colaborações e parcerias comerciais, especialmente com entidades envolvidas em apostas ou atividades financeiras. O impacto de investigações como esta na indústria do entretenimento é profundo. Artistas e influenciadores podem se sentir desencorajados a se associar a marcas ou plataformas que possam ser vistas como arriscadas. O medo de associações negativas pode resultar em uma diminuição das colaborações entre artistas e marcas, afetando tanto a receita quanto a capacidade de inovação na indústria. Além disso, a resposta da opinião pública pode moldar a maneira como os artistas se posicionam em relação a questões sociais e legais. A necessidade de transparência e integridade pode se tornar um imperativo não apenas para os indivíduos envolvidos, mas para toda a indústria do entretenimento, que deve navegar em um ambiente cada vez mais complexo e vigilante. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!